Hello, pessoal, tudo bem? Teacher Laísa trazendo agora para vocês as explicações das atividades das semanas 2 e 3 do nosso PET Volume 1, 2021, para o terceiro ano do ensino médio. Let's go! Nestas 2 semanas, recepção e produção de textos orais e escritos de gêneros textuais variados em língua estrangeira. Leia o quadro gramatical e responda. Grammar, past continuous and simple past with while and when. É o passado contínuo com passado simples, usando essas duas linking words, que são as palavras que fazem ligação. While, enquanto, when, quando. Past continuous, só para vocês lembrarem, pessoal. É o verbo be no passado, mais o verbo principal acrescido do sufixo ing. Vou deixar na descrição deste vídeo para vocês um vídeo específico que eu fiz explicando melhor o Simple Past e também o Past Continuous. Assistam os 2 vídeos para vocês se lembrarem, ou aprenderem um pouco mais, para vocês aplicarem as regras gramaticais nos exercícios destas semanas. Vou ler para vocês. In the early 1990s, he was struggling to be a success. No início dos anos 90, ele estava lutando para ser um sucesso. Agora aqui, o passado contínuo mais o simple past. While he was dieting, he became ill. Enquanto ele estava fazendo dieta, ele ficou doente. He was studying English when he got a part in a movie. Ele estava estudando inglês quando ele conseguiu um papel em um filme. He cracked the rib while he was playing golf. Ele quebrou uma costela enquanto ele estava jogando golfe. Percebam a ideia das linking words. Enquanto ele estava fazendo alguma coisa, outra aconteceu. É sempre nessa construção. O when também acontece da seguinte forma. Enquanto ele estava estudando inglês, Ele estava estudando inglês quando ele conseguiu o papel. Então, essas 2 palavras dão a ideia de tempo. Agora aqui, o simple past mais simple past usando o when. When he heard the news, he dropped out of Harvard. Quando ele soube das notícias, ele desistiu de Harvard. Então, o when também pode ser com passado. Vamos lá. Aqui, o que vocês têm que fazer? Combinar essas 2 frases usando esta linking word. Como vocês vão fazer isso? Prestem bastante atenção. Primeiro, percebam o verbo como está. Grow, plan. Vocês vão ter que reescrever a frase em inglês, aqui, conjugando o verbo ou no passado simples ou no passado contínuo. E ainda acrescentando a palavra, que está aqui ao lado. Pode ser while, pode ser when. Aqui nós temos o exemplo. While, aqui, Matt Damon and Ben Affleck, olha o verbo conjugado, were growing up. Esse é o verbo principal, grow. No passado fica assim, passado contínuo. They planned to make lots of movies together. Enquanto Matt Damon e Ben Affleck estavam crescendo, eles planejavam fazer muitos filmes juntos. Então, é muito importante vocês prestarem atenção nos verbos. Olha aqui, ó, vou colocar para vocês. Esses verbos vocês devem conjugar. Observem qual é a linking word que está aqui. Volte naquele quadro no qual explica a situação onde você usa passado contínuo com passado simples com passado contínuo, e aí vai ficar fácil para você conjugar os verbos. Não se esqueçam que no passado simples, alguns verbos são irregulares.
Então, sempre consultem uma tabela, ok? Number 2. Complete the story, The Dog on the Road. Use the verbs in brackets to make the simple past or past continuous. É exatamente a mesma coisa. Os verbos estão aqui nos parênteses e vocês devem conjugá-los de acordo com o contexto, ou passado simples ou passado contínuo. Aqui eu trouxe a tradução para vocês, que já vai ajudar bastante, ok? Lembre-se mais uma vez de consultar a tabela para verificar quando os verbos são irregulares no caso do passado simples. No caso do passado contínuo, você apenas acrescenta ing. Leia o texto, Taking Responsibility, e responda às questões de 3 a 6. Taking Responsibility. I am responsible for my life, my choices, my attitudes, my feelings, and my reactions. I speak supportively to and or about others and myself. In sharing myself, I take full responsibility in my speaking as opposed to blaming or making excuses. If a problem arises, I communicate it at the first appropriate opportunity to the person who can do something about it. Instead of complaining, I focus on what works. Excelente, né, gente? Muita gente fica só reclamando e, na verdade, o que importa é você procurar o que funciona. Reclamar não vai resolver seu problema. 3. Read the title, look up the definition of responsibility in your Portuguese dictionary, write it down, and answer which information do you expect to find in the text. Leia o título, né? Olha a definição de responsibility, que eu já traduzi para vocês, né? Não precisa olhar no dicionário, é só escrever aqui e responder sobre o que está escrito no texto, que você espera encontrar no texto. Na 4. What do you understand by saying I am responsible for my reactions? E o que você entende quando diz eu sou responsável pelas minhas reações? Para responder em inglês, volte ao texto, leia com atenção e você conseguirá copiar, ok? 5. What does it mean to say that I take full responsibility in my speaking? I don't blame nor make excuses. O que significa dizer que eu tomo total responsabilidade no que eu falo? Eu não culpo, né, os outros ou fico tendo desculpas. E aí? O que você acha que isso significa? Você faz isso? Você toma responsabilidade nas coisas que você fala, nas coisas que você faz? Ou você joga a culpa nos outros ou fica criando desculpas? Pense um pouco, analise e responda. 6. Is it easy to leave the sentence instead of complaining? I focus on what it works? O que você acha? É fácil viver isso na sua vida, ao invés de ficar reclamando, focar no que funciona? Stop and think about problems you have been dealing with. Which attitudes that work can you focus while handling the situation? Pare e pense sobre os problemas que você tem vivido, nós temos vivido, e quais atitudes que funcionam, que você pode focar para lidar com a situação. Isso é quase filosófica essa pergunta, gente. O que funciona, o que você pode fazer para não ficar reclamando e, na verdade, resolver o seu problema. Aqui, as traduções para vocês. Se vocês quiserem pausar um pouco para responder com calma na apostila de vocês, não tem problema. Vou continuar as explicações. Leia o texto a seguir e responda as perguntas.
the culture of respect. All human beings have a need for connectedness, for a sense of belonging and community. All human beings have a need for a sense of self, identity, and autonomy, and to be authentic that sense of self. This is more likely to happen when an individual feels connectedness and belonging. Our power and freedom comes from A. The recognition that we are the cause and not a victim, having the power and freedom to choose our response at any moment, and B. Finding and using our authentic voice to express ourselves into our community. Aqui está a tradução para vocês da cultura do respeito. Questão 7. What is the sense of belonging referred to the text? Qual é o sentimento de pertencimento referido ao texto? Aonde fala sobre esse sentimento? Releia o texto e responda. Busque, se você não conhece bem o vocabulário da língua inglesa, busque o trecho na língua portuguesa, na tradução, e simplesmente copie a parte que está em inglês para você poder responder em inglês. Fica a dica, tá, gente? Vai treinando. 8. O texto fala sobre poder e liberdade. Segundo ele, de onde vêm essas duas coisas? Pois é, se a pergunta está em português, a liberdade de responder em português também lhe é dada. Então responda. Da onde vem, de acordo com o texto, esse poder e a liberdade? Releia e responda. 9. Relacione as palavras a seguir com a ideia expressada pelo texto. O que você vai fazer? Cause, power, recognition, freedom, victim, reaction, choice. 7 words. 7 palavras. Crie uma frase, uma sentença, que faça uma relação dessas palavras que tenha, assim, a mesma ideia que há no texto. Se você encontrar alguma frase que tenha essas palavras, você simplesmente copia. Facilita, né, pessoal? Continuando. Dando continuidade à leitura da semana 1 sobre técnica de aprendizado, recordar é aprender, leia o texto a seguir e responda. Comparação da recordação de acordo com as técnicas de estudo. Dados mostram que quando as pessoas testam sua memória relativa a um determinado conteúdo e recordam-se corretamente, elas se lembrarão melhor desse material ao tentarem acessar essa informação no futuro próximo. Significa que há maior benefício para o aprendizado quando se usa testes como ferramenta de prática do novo conteúdo. Não estamos falando de avaliação, mas sim uma prática da recordação, por meio de testes. Traz grandes benefícios de memória. A esse fenômeno de ter resultado melhor ao se lembrar de conteúdos testados do que de conteúdos relidos, dá-se o nome de efeito de teste. E aí, pela leitura do gráfico e de acordo com o texto, o que é o efeito de teste? Analisem os elementos não verbais do gráfico, ele está em inglês, mas está bem fácil. A questão aqui do tempo, essa linha, aqui, ó. Quando estuda e relê, ou quando estuda e faz o teste. Quais foram os resultados? Releiam e aí vocês respondam. O que é esse efeito de teste que está aqui no texto? E aí, pessoal? Recordar é aprender. Vamos treinar bastante para o nosso Enem desse ano? Já vamos fazendo alguns testes então, ok? Bye, bye.